com o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil para o trimestre de março a maio deste ano foi de 6,2%, uma redução de 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024 e inclusive ao trimestre, que começou em dezembro de 2024 até fevereiro de 2025. Para analisar esses dados, a gente vai conversar ao vivo agora com o economista Hugo Garbi. Hugo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender neste fim de semana. E a gente percebe também, segundo o IBGE, de que as contratações por CLT bateram também um recorde. Que leitura que você faz desses números? Como que a gente deve interpretar esses dados que parecem bastante positivos neste momento? Boa noite. Olá, Evandro. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, são dados positivos em meio a uma série de dados econômicos negativos que nós estamos recebendo nas últimas semanas, né, por parte do governo. Acho que a primeira variável a ser analisada é que nós tínhamos ainda um resquício de geração de emprego e renda, né, do processo de pandemia, né? Então, se for comparar ali o processo de geração de emprego ou população empregada antes da pandemia e pós-pandemia, a gente conseguiu recuperar esse nível de desocupação, geração de emprego e renda. Era um processo até natural pelo tamanho da força de trabalho brasileira. A gente não pode esquecer que o Brasil é uma potência em termos de capacidade produtiva, né? Nós temos mais de 100 milhões de pessoas com capacidade de gerar emprego e renda, de trabalhar, né? A gente só perde ali para os grandes países, né? Rússia, Índia, China e o próprio Estados Unidos, né? Então a gente tem essa capacidade, essa resiliência econômica, né? Então a gente gera mais emprego, né? Nós geramos mais emprego e renda para a população, de fato. Isso é um dado bastante positivo. Se a gente for analisar o salário médio descontando em inflação, também comparando com o pós-pandemia, as pessoas têm um salário menor. Então, apesar da geração de emprego e renda, houve um decréscimo na média salarial descontando a inflação, tá? Mas o dado positivo é que a gente tem ainda um processo de geração de emprego e renda acompanhando aí o processo pós-pandemia. Eu vou abrir um espaço aqui para o nosso amigo Gustavo Segré, que também quer perguntar para você. Vai lá, Segré. Hugo, boa noite. Obrigado pelo teu tempo. Quando a gente avalia no IBGE os conceitos para a verificação de inclusão dentro do que seria uma taxa de desemprego, se eu não estou procurando emprego, não estou incluso na taxa de desemprego. Se eu digo que estou procurando emprego, mas não tenho nenhuma entrevista nos últimos 3 meses, não estou dentro da taxa de desemprego. Se eu tenho um trabalho de apenas 1 hora por semana, mesmo não sendo remunerado numa empresa familiar, sou considerado um empregado. E tenho 20,49 milhões de famílias atribuídas ao Bolsa Família, sendo que no mês de abril ingressaram 5,35 milhões de famílias, estamos falando de 19 milhões de pessoas. Não estaria um pouco estranho esse nível de desemprego tão baixo? Pois é, Segré, você tocou num ponto que eu diria nevrálgico, né, do processo de análise de emprego, que vale a pena também a gente mencionar, né? Ou seja, se a gente for pegar a literatura econômica, né, você tem ali o que as pessoas chamam de desalento, que são as pessoas que deixaram de procurar emprego e estão desempregados. Estrito sensu, quando eu falo estrito sensu, é o que prega a literatura, né? Ou seja, a literatura prega que a pessoa que está empregada é aquela que oferece emprego e renda, né? Ou seja, ela é muito mais restrita no ponto de vista da própria literatura econômica, o que prega de melhor prática, se você for comparar com a estatística do IBGE. O IBGE ele tem uma série de flexibilidades. A gente fez um estudo que permitem entrar ali, dentro dessa estatística, milhões de pessoas que não entrariam se fosse seguir a própria literatura econômica. O ponto aqui será que o governo ele quer inserir mais pessoas nessa estatística para transmitir essa sensação positiva para o mercado, para a população, né? Ou se realmente é algo que foi feito ali, pensado em termos econômicos. Na minha opinião é que existe sim uma discrepância do que era antes, ou seja, do que prega a literatura econômica e do que está sendo feito.
Hugo, os números do desemprego vêm apresentando bons resultados desde o início dessa gestão 3 do presidente Lula. Mesmo assim, esse otimismo ele não se reverte em avaliações positivas para a gestão de Lula em várias das pesquisas que foram feitas nos últimos tempos. O que acontece? Por que, mesmo diante de um cenário positivo em termos de desemprego, com mais gente trabalhando, ou seja, com mais gente com renda, isso não se traduz? É a inflação que pesa muito na avaliação dessas pessoas? São as medidas econômicas? É o gasto público? O que faz com que isso não traga resultados positivos também para as atitudes políticas deste governo? Pois é, Evandro, o fato é a sensação, né, do mercado e da população que isso não está revertendo no dia a dia das pessoas, né? Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando ali da vida das pessoas, da vida das empresas, né? Do dia a dia das pessoas. E de fato, a inflação dos alimentos, o custo de vida tem aumentado, os impostos, ou seja, o governo ele resiste em reduzir tributos e insiste em aumentar impostos e aumentar de uma forma desordenada, meio mambembe, né? Ou seja, passa essa impressão de fato para o mercado e para as pessoas de que não é algo estudado, não é algo debatido, vai lá, fala, depois volta atrás, depois, ou seja, essa sensação de que as coisas, apesar da estatística, a vida piorou. Isso as pessoas sentem no bolso, né, e gera uma insegurança, né? A economia também ela é feita de segurança. Se as pessoas não sentem segurança quanto ao futuro, elas não vão consumir, elas não vão comprar uma casa nova, elas não vão comprar um carro novo, elas não vão financiar um eletrodoméstico, porque tem medo de perder emprego, porque tem medo de ficar tudo mais caro. Então, você gera um travamento da economia que, de certa forma, é uma disparidade das estatísticas, né? Então, essa disparidade é muito mais por conta das atitudes que o governo vem tomando, né, ao longo dos anos, muitas vezes até atrapalhada, né, meio sem coordenação, a gente sente isso, que acabam refletindo na sensação das pessoas, não só na sensação, mas também no bolso, de fato, né? Hugo, e qual é a sua avaliação para o segundo semestre? De que maneira que esse mercado de trabalho deve se comportar de acordo com as expectativas? Olha, Evandro, a gente hoje tem uma das maiores taxas de juros real do mundo, né? O Brasil vem sofrendo um recorde de recuperações judiciais nos últimos 3 anos. Nós batemos todos os recordes. As empresas não vêm conseguindo pagar suas dívidas essas que foram contraídas na pandemia, quando a taxa de juros era 2%, 3%, e hoje não conseguem pagar e estão pedindo ou falência ou recuperação judicial. Uma recuperação judicial significa desemprego, né? O que é até um contrassenso com a estatística que a gente está vendo hoje, né? Então, essa manutenção nessa taxa de juros, o que a gente tem que entender, é importante entender também que a taxa de juros no Brasil, ou no Brasil ou no mundo, né, na literatura, ela tem um efeito para começar a fazer, ou seja, ela demora um pouco para começar a fazer efeito direto na economia, né? Então, a gente deve ter, né, de fato, uma contração econômica, é o que se prega, né? Como o próprio Segré comentou, a gente tem que acompanhar o que é estatística, o que é realmente, de fato, o que a gente está sentindo na economia. De fato, o segundo semestre ele não é dos mais animadores, a gente sente uma preocupação por parte do governo arrecadatória, sofreu uma derrota com o IOF, agora tem um problema de 10 bilhões de reais para poder resolver, né? E tudo isso impacta, sim, no dia a dia e na realidade econômica do Brasil e da população. Hugo, muito obrigado pela tua participação conosco neste fim de semana.